Programa Plenitude, com Iraci Campos. Você já sentiu que vive as mesmas situações em seus relacionamentos? E pior, parece que sempre acaba caindo nos mesmos erros? Pois é, esse é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Um programa que fala de corpo, mente, espírito para ficarmos plenos. Hoje nós temos uma convidada muito querida, muito especial, que é Bianca Cirilo. Bianca Cirilo é doutora em psicologia e mestre em saúde coletiva. Seja bem-vinda ao nosso Plenitude, Bianca. O prazer é todo meu, querida. Bianca, esse negócio aí é uma repetição encrencosa, né? Sim. Será que seria a tal o dedo podre? Ai, parece que tem o dedo podre, eu miro e é aqui. Bom, essa questão da repetição nos relacionamentos, da repetição de padrões negativos, tem uma complexidade. A gente tem que olhar sempre o indivíduo dentro da sua biografia, história pessoal, infância, adolescência. Mas geralmente a gente repete aquilo que faz a gente sofrer. Olha que curioso. Nossa, A depois gente falar eu não repete. gosto de sofrer, É negócio. muito curioso, porque isso de fato é algo aprendido. Né? Quando a gente parte, obviamente, da doutrina espírita, a gente vai entender que esse padrão repetitivo vem de outras vidas. Né? O que André Luiz vai chamar de zona de remorso, predisposição mórbida. André Luiz traz um conceito muito interessante para a gente entender essa dinâmica do inconsciente. Por que as experiências negativas elas têm tanta força que o espírito, mesmo atravessando os tempos, ele mantém aquele padrão. Então a gente entende que é por conta, nessa visão mais ampla, mais profunda, é por conta desse condicionamento, que é um condicionamento nocivo, e que aí, se a gente for aprofundar mais ainda, a gente vai entender que tem a ver com sentimento de inferioridade, masoquismo. Aí a gente já entra numa seara mais da ciência psiquiátrica, psicológica. Saindo um pouco desse contexto da doutrina espírita, a gente vai entender que são padrões ligados à angústia e principalmente a um aprendizado equivocado. Então tem pessoas que trazem de fato um padrão que é um padrão masoquista, por experiências que foram negativas na infância, pais abusivos, experiências difíceis na educação, que vão trazendo para o sujeito uma ideia de que ele não merece. Uma ideia de que ele não é digno de amor. E isso é muito complicado porque a mesma mão que bate é a mão que afaga, então confunde. Aí as pessoas passam a buscar padrões de relacionamento até tóxicos, repetindo porque vivenciaram situações que foram confusas nessa construção das figuras afetivas. Né? O pai que ao mesmo tempo é aquele provedor, é aquele que deveria cuidar, mas ele também é agressivo. E aí a pessoa, ela passa a viver um looping na vida dela, quando ela vivencia tais situações, de que ora aquela mão está me batendo, ora aquela mão está me acolhendo, ora está aliviando dor, ora está me dando pedrada e me agredindo. E quando a pessoa sai de uma situação assim, né, que tem uma vida, um histórico assim, ela busca um relacionamento exatamente o pai dela naquele momento. Né? Na verdade, ela busca a referência desse afeto paterno, né? Uhum. Porque as primeiras pessoas que nós aprendemos a nos relacionar são os nossos pais ou cuidadores. Então, eles estabelecem para a gente um padrão, entre aspas, né, digamos assim, uma referência de como é que a gente deve se relacionar, de como a gente deve se portar na relação com as pessoas. E isso é aprendido e, graças a Deus, é desaprendido. Aí entra a questão terapêutica. Por isso que é sempre bom a gente entender que tudo que a gente aprende, a gente pode desaprender. Só que não é fácil porque todo o processo de aprendizado vem com afeto. A gente não aprende neutro. Não tem essa coisa de aprender sem afeto nenhum. Ou eu aprendo com afeto positivo, né? Piaget já falava isso, das crianças, né? A gente aprende com afetividade. Ou a gente aprende com afeto negativo. Um exemplo, come isso tudo, senão você vai apanhar. E come com o chinelo do lado. A criança entende que na alimentação não há harmonia.
Eu não como porque eu tenho que me alimentar e sentir prazer. Eu como porque alguém vai me agredir. Então eu como por obrigação, eu como por medo, por qualquer outra coisa, menos pelo motivo que eu deveria comer. Outras coisas, a questão do afeto relacionado à vida íntima. A criança que vê o pai batendo na mãe. A criança entende que relacionamento a dois tem algo muito esquisito ali, que deve ser assim que os adultos se relacionam. Por quê? Porque as crianças aprendem por imitação. E quando você vai num relacionamento e que tem a agressão, isso é o normal. Porque na visão dessa pessoa, todo mundo se relaciona assim. Então o bater é uma forma de dar afeto. Olha que confusão. Dá O um Freud nó, né? falava isso, muito interessante, quando ele fez um estudo sobre as crianças que eram espancadas. Então ele dizia que a confusão do afeto, ela vem exatamente por isso. Porque a criança entende, olha como é que é complicado. Quando a criança apanha, quando a gente briga com uma criança, quando a gente agride uma criança, ela não entende que você é ruim, ela entende que ela é ruim. Olha só. Então ela absorve o seguinte, se eu estou apanhando, se eu estou sendo agredida, é porque eu não sou uma pessoa boa. Então eu vou me relacionar no futuro, na repetição desse padrão, buscando pessoas que podem confirmar para mim que eu não sou boa. Ou seja, eu Isso apanho não porque eu acontece. mereço, Sim, sim. né? E de todas as formas eu estou gerando culpa, porque sempre que o relacionamento se transcorre dessa forma, a culpa sempre será minha. Sim, sim. Até porque tem pais que falam isso. Você está apanhando porque você pediu. Não tem essas frases? Tem. Você pediu para eu te bater. Você merece apanhar. Você merece apanhar. Se você não fizesse isso, você não ia apanhar. Ou seja, você vai transferindo... Esse é o padrão do abuso, né? O que o abusador faz? Ele transfere a responsabilidade para a vítima. Né? Eu violentei, eu fiz isso porque ela pediu, porque ele pediu, eu agredi. Então, isso é uma distorção horrorosa. E quando as pessoas vão buscar afeto, elas não vão buscar de uma forma o quê? Tortuosa. E aí tem um complicador, que é o fator que a neurociência traz pra gente. O cérebro, ele é altamente impactado pela repetição. A gente aprende por repetição. Quando a gente está nas primeiras fases da vida, a gente vai lá, copia, né? Tem toda uma metodologia para que a gente lê várias vezes, para reconhecer as letras. Por quê? Porque a repetição tanto vai acontecer nos processos de aprendizagem saudáveis, quanto nos processos de aprendizagem nocivos. Porque o referencial é o mesmo, o cérebro repete aquilo que ele conhece. E quando a gente traz aquilo que é do inconsciente, mais forte ainda, o espírito só identifica. É aquilo que a Joana fala pra gente, né? A Joana tem um trecho do Conflitos Existenciais que ela diz o seguinte: o sistema nervoso central, ele não foi organizado para altos impactos. E quando a gente passa de um limiar de estímulos, ela diz que aquele conteúdo, aquela informação vai para o inconsciente. Olha que interessante. O que é o inconsciente? É o arquivo da alma. É a placa profunda do perispírito. Exatamente. Né? E se vai para o inconsciente, olha que perigo. Eu começo, e aí que é uma coisa muito interessante, as pessoas não têm consciência de que elas estão repetindo. Se você falar para elas, não, mas eu não faço igual a minha mãe, mas eu não faço isso, elas negam, bate no fator resistência, porque se eu parar para pensar que eu estou repetindo, vai doer, porque a repetição é uma forma de evitar angústia, pasme. É um mecanismo de defesa. Porque se é assim, eu já sei como é, eu já conheço, eu sei que atitudes tomar, eu sei por onde ir, eu sei o que fazer. Eu controlo. Se vier um novo, eu vou ficar perdida, eu não sei como me comportar, eu não sei que escolha fazer, eu não sei quando eu falo, quando eu calo, Sim. Né? Eu vou me perdendo. E é um novo que vai trazer novos valores, e não a repetição, porque você já conhece, eu estou horrível, mas eu estou dentro da zona de conforto. Zona de conforto. Então, é o sofrimento confortável. Sim, é o sofrimento confortável, né? E na realidade, assim, tem esse fator agravante que é o cérebro condicionando, né, o espírito, porque o espírito sofre o impacto da matéria. Então, assim, eu já conheço isso, mas eu já conheço isso não de agora, eu já conheço isso, às vezes, de longas datas. E aí a tendência é a gente cair no condicionamento de novo.
Por que mudar é trabalhoso? Porque eu tenho que sair exatamente da zona de conforto. É. Eu tenho que resistir ao estímulo e dar para mim uma experiência nova. E isso, obviamente, também vai mudar as minhas relações. Tem uma coisa que eu também não falei, que às vezes as pessoas repetem esse padrão nocivo porque elas têm medo de perder o afeto. Sim, é mais confortável me colocar na posição de submissão Isso. numa relação, Isso. porque eu vou estar sendo a vítima Sim. e eu estou sofrendo? Tô, mas eu não sou culpada. E eu estou recebendo pouco, mas estou recebendo. É aquele padrão da boazinha, né? Esses circuitos de repetição, eles estão muito assim ligados a um padrão que é uma síndrome, que é chamada de síndrome da boazinha. As pessoas ficam naqueles ciclos de dores, mas elas estão sempre assim fazendo tudo que todo mundo quer para receber uma migalha de afeto, para receber um pouquinho. Ela não critica, ela não questiona, ela não enfrenta. Ela simplesmente fica ali porque não só porque é conhecido, é porque é conhecido também, mas porque ali eu não preciso mudar. Eu continuo garantindo o mínimo de afeto. E essa síndrome da boazinha, tem até um livro, né? Vou deixar aqui como referência. A síndrome da boazinha é muito interessante. Como curar a sua compulsão em agradar. É um livro que eu recomendo para as minhas pacientes, que geralmente são pacientes que vêm de relacionamentos repetitivos e tóxicos, que é justamente você sair do padrão da dependência emocional. Ah, mas se eu fizer isso, ele não vai gostar mais de mim. Mas quem falou que ele gosta? Quem Essa é a gosta primeira não pergunta. faz. Quem falou que ele gosta? A ilusão é essa. Não, mas ele gosta de mim, ele me bate, ele briga comigo, mas ele paga as contas. Eu escuto umas coisas assim. Sim, Ele sim. cuida dos meus filhos, ele garante a escola. Ou seja, cada vez mais, aí eu vou pegar a irmã Dufour, quando ela fala que a gente traz uma síndrome do sentimento de inferioridade, né? É a rota dos filhos pródigos. É aquela mania que nós temos de achar que a gente merece pouco. E quando a gente vai ver a relação com Deus, a gente está lidando com uma inteligência que é abundante. Com certeza. E no caso daquele que é agressivo, né, eu já ouvi isso e foi muito sério, porque a pessoa, quando ela tomou a atitude de se separar, ele, agressivo, ele revoltadíssimo porque não aceitou absurdamente, chegou ainda para ela e falou assim: mas você tem que entender que eu só te agredia porque eu tinha certeza que você nunca ia largar de mim. Olha o nível da doença. Ela já ouviu-se em algum lugar, com certeza, e foi na relação íntima com pai e mãe ali, na relação familiar, ou algum Quando ela substituto. separou, ela ouviu isso Sim. do agressor. Porque ela tomou atitude, teve como levantar e ela fez a ressignificação na vida dela, ela virou essa página, né? Mas ele não aceitava essa virada de página. É que ele estava no padrão, né? O padrão do abusivo. E é muito importante a gente reforçar, aquilo que a gente passa para as crianças é crucial. Não digo que seja definitivo, que seria um absurdo, porque não tem esse determinismo. As pessoas podem mudar. Mas aquilo que a gente aprende na infância, a forma como a gente trata uma criança, um adolescente, isso é primoroso. E eu vejo todos os adultos que estão em padrões repetitivos doentes, eles tiveram infâncias difíceis. Não tem um que não teve. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que foi bem educada afetivamente e reproduzindo um padrão nocivo. Só se é alguma coisa muito do espírito, né? Algo muito enraizado. Que é dele, que ele já traz só se isso. For, só se for. Né? Que vem... muitas vezes a gente vê que tem crianças que já de pequenininho são extremamente agressivas e não muda isso, ao contrário. Já tem um espírito assim de
uma espécie de maldade, né, entre aspas, É. né? Aquela índole que não é ingênua. Mas a gente sabe pela doutrina que as crianças não são todas, né, anjinhos. Não é assim que funciona. Não é Aliás, assim que funciona. nenhum é Nenhum é anjinho. anjinho, nenhum é anjinho. Nenhum anjinho. Mas a criança tem uma constituição espiritual e psicológica que favorece o aprendizado. Sim, Muito sim. mais, porque Essa o espírito está cortina é recomeçando. fantástica. Está recomeçando. Então, assim, o HD ele tá um pouco O parado, adormecimento, né? Ele está um pouco suspenso. Algumas crianças conseguem até vencer. Mas o importante é entender o seguinte: tudo que é aprendido, em algum momento, aquilo vai ser o quê? Repassado, Com vai ser certeza. revivido. A gente aprende não é para armazenar, a gente aprende para se relacionar. Então, para quebrar esse padrão, primeiro as pessoas têm que entender o seguinte: o lugar que elas foram colocadas pelo processo de educação não é definitivo. Não. Ah, você não vai dar para nada. Estou lembrando aqui de alguns casos. É. Você não vai dar para nada. Você com certeza não vai ser feliz no casamento porque você é assim. Você já é assim quando você arrumar um marido. Estou lembrando de algumas falas de pacientes. Pode ter certeza que você não vai dar certo com ninguém. Essa frase, então, é clássica. Você não vai dar certo com ninguém. E aquilo vira uma profecia. Sim, porque na própria cabeça, no inconsciente, ela já está construindo. Sim, construiu a realidade já. Né? Hoje a gente sabe que a gente vive, o Jung já falava isso, né? A gente vive o que a gente pensa. A realidade que a gente cria é reflexo do que a gente pensou e do que a gente sentiu. E se ela cresceu acreditando que ela não vai dar certo, ela não vai dar certo. Porque o cérebro, ele seleciona, olha que interessante. Nós temos dentro de nós os chamados paradigmas, que são paradigmas cognitivos, afetivos, que nada mais são do que referências. E essas referências, elas vão moldar o nosso comportamento. Sim. E vão balizar a forma como a gente se relaciona. Esses paradigmas, se eles não forem questionados por nós, se a gente simplesmente reproduzir, que aí tem um fator também, que eu não falei, que é a força da ancestralidade. Né? Dentro da constelação familiar, né, a gente sabe disso, que um padrão lá da avó, de alguma maneira, é passado um padrão de afeto, de comportamento, um padrão do ser mulher, de como se relacionar, e isso é passado inconscientemente. Aquilo já traz, né? Uma vez eu atendi uma no moça que ela dizia que ela tinha um impulso para se destruir, ela não entendia por quê. E ela foi buscar na ancestralidade, tinha uma história de pessoas que se destruíram, o avô, o bisavô, e ela não sabia. Então, muito interessante como é que essa energia, né, só um exemplo, né, também não é um determinismo, mas entender que aquilo que a gente aprende com os nossos aquilo que os nossos ancestrais vivenciaram, eles, de alguma forma, aquela energia vem. Então, esse padrão também é mais um fator que dificulta e traz a repetição. Todas as mulheres dessa família não casaram. Lembrei de um caso. Tem isso. Aí ninguém casa. Mas ninguém falou que não pode. Eu simplesmente vou obedecendo ao comando. E não penso criticamente sobre isso, né? É muito Não, de interessante. jeito nenhum. E você vai mantendo os mesmos padrões na relação com o outro. Sim. E quando você vem se agregar uma pessoa àquela família, há um conflito, né, que se agrega ali junto dos familiares, há um conflito muito grande daquilo que o outro traz e daquilo que eu trago. Porque, de uma certa forma, eu tento impor ao outro aquilo que eu trago, da mesma forma que o outro tenta impor a mim aquilo que ele traz. Isso é um problema, né? Quando a maioria dos casamentos, né, se a gente for pensar em termos de doutrina, nós estamos num planeta de aprendizagem, então não estamos casados com as nossas almas gêmeas, né? A esmagadora maioria, né? Ou com aqueles espíritos tão afins. Os casamentos são, a maioria, provacionais, né? Então, é exatamente isso. Eu venho de um núcleo familiar X, o outro vem de um núcleo Y, e como é que a gente pode conversar? Porém, olha que interessante, acompanhando casais, o que a gente observava? Os aspectos nocivos daquele relacionamento estavam muito ligados a coisas em comum. Olha só. Aí a gente compartilha a tendência de muitos casais, não estou criando nenhum determinismo aqui,
mas nesse caso específico que eu acompanhei. Era justamente compartilhar o pior. Porque os casais que vão para terapia estão em divergência, né? Não são Sim. casais que estão em harmonia. Quem tá tudo bem, o que eu vou Não fazer vai na pra terapia? E aí a gente começa a entender, gente, interessante, né? Você faz um contrato de quê? Um contrato de guerra com o outro. Sim. Não separa, mas... Por que eu já escutei coisas assim. Mas qual é a dificuldade, de repente, de abrirem a relação, já que vocês, né? Quando Eu chega vou nesse- sentir falta das brigas. Exatamente, né? Meu pai e minha mãe viviam em guerra, a pessoa fala, então eu vou continuar em guerra. Porque eu aprendi que é assim. É. E pai e mãe têm status de quê? De pessoas que falam a verdade, né? É o rumo, é a profecia, é o. Minha é o mãe tudo. falou que não pode, a criança não fala. É, né? exatamente. E aí, se esses pais forem disfuncionais, olha que complicação que é isso. E hoje em dia, o que você mais vê são pais disfuncionais. Disfuncionais. Né? Pais que estão infantilizados. Eu até Total, gostaria de marcar total. isso aqui. Porque não tem responsabilidade, não quer responsabilidade. E às vezes e tiveram então, histórias difíceis. Fica tudo. É amor, é bonzinho. Tá, o Ou outro às está se vezes- matando, mas é amor, não posso negar. E às vezes nem tiveram histórias tão difíceis. Eu vejo na atualidade uma tendência muito nociva e preocupante de acabar com a hierarquia entre pais e filhos. Sim, A total. hierarquia afetiva, a hierarquia de quem vem primeiro mesmo, a hierarquia de autoridade. Eu não estou falando de autoritarismo. Não, a é hierarquia aquela de quem de é que orienta, eu quem sou conduz. amigo, né? Eu sou amigo do meu filho, Pais eu sou amiga da infantilizados. minha filha. Não, eu não sou. Eu sou mãe, eu sou pai, educadora. Ponto. Pais infantilizados, né? Porque há uma tendência a achar que hierarquia e autoridade é algo que é impositivo, nocivo, e não. Porque a autoridade você constrói com exemplo, não tem jeito. Exato. Né? A autoridade paterna e materna vem do exemplo. Então não adianta eu pedir para o meu filho não mentir se eu sou uma mentirosa. Não tem como. Isso aí vai criar dissonância, que a gente chama de dissonância cognitiva. A criança mas como é que pode? Ela está falando uma coisa e está fazendo outra. Né? É exemplo do próprio Cristo. Jesus ensina como. Ele não só falou, não ficou falando, era muito fácil só falar. Né? Ele era atitude. O tempo né? inteiro. O tempo inteiro. É o amor construído pelo exemplo. É o amor vivido, o amor praticado. Não é o amor só de doutrinação, só de fala. Eu já ouvi pais dizerem, inclusive, que, olha só, não é para fazer isso, mas você faz. Mas você não tem que fazer o que eu faço. Você tem que fazer o que eu estou mandando. Sim. Olha só você que tem ele tá que ser construindo. isso. O que eu faço é problema meu. Complicado. Espera aí. Mais complicado. Não, e olha o que ele está ensinando. Eu já escutei coisas do tipo. Eu faço porque eu sou adulto. O que eu estou dizendo para a criança? Quando você é adulto, Ser você pode tudo. Explode ser o mundo, adulto não faz. não tem regras, não tem moralidade. nada. Ser adulto é uma bagunça, né? Então eu vou ser criança sempre. Ou então eu quero ser adulto para fazer essas coisas erradas que o meu pai faz. Então, assim, a criança ela aprende no olhar, no toque, na fala e na ação, é tudo junto. Então, quando se a pessoa quer quebrar a repetição, primeiro ela tem que pensar, tá seguindo quem, né? Acho que é uma pergunta interessante pra gente. Quem que eu tô seguindo na minha vida? Tô seguindo os padrões da minha avó, da minha mãe, do meu pai? Quem é exemplo para você? O que isso está acarretando na minha vida, essa repetição? O que está trazendo de frutos? E qual vai ser o preço que eu tenho que pagar para mudar? Exato. Porque as pessoas olham assim, fulano tem uma vida ótima. Você viu a escada que ele teve que subir? Não, ninguém olha Você viu isso. o percurso que ele teve que fazer para chegar ali? Não, ele tem uma vida ótima porque ele é privilegiado. Mas a gente não quer fazer, né? Agora tem uma onda. A estrada de Damasco. Tem uma onda da juventude. Quando você pergunta, e aí, o que você quer fazer da sua vida? Eu quero ser milionário. É só isso. Só sabe falar isso. Eu quero ser milionária. Só Espera aí, o que você faz para isso? Você trabalha, você já se formou, você tem uma profissão, por que você não está trabalhando? Eu não gosto, não sei. Não, mas eu quero ser milionária. É tipo assim, eu quero ser, pronto, está aqui o pacote. Não existe, quer dizer, não reflete. Mas por quê? Porque pra gente, talvez não tenhamos muito tempo ainda, mas
para a gente parar e pensar. Muitos pais não querem frustrar os filhos. Exatamente. Porque inventou, não sei quem inventou, que frustração é algo negativo. E a frustração é necessária. É fundamental, Não porque através automática, daquilo mas- que você se fortalece para ter projetos. Sim, Agora, modificar, quando eu tenho esse tipo de relação, né, que é o dedo podre, eu tenho que analisar o outro primeiro, antes de me envolver na relação. Falar, opa, porque eu já sei tudo que eu não quero numa relação. Se eu já sei tudo que eu não quero, é mais fácil eu procurar outro lado. O problema é quando a pessoa diz que não quer, mas inconscientemente ela está fisgada, né? Isso Ela é quer. fundamental fazer essa análise, né? É muito importante até olhar o outro, mas olhar para si. Né? Com certeza. Por que eu estou com essa pessoa, né? O que isso fala sobre mim? Né? Exatamente por aí, porque sempre fala sobre a gente tem que buscar esse lado. Passa muito rápido, Bianca. É verdade. Obrigada pela sua Eu que presença. agradeço, eu que agradeço. Uma Foi muito querida bom, aqui. Foi muito bom. Então é isso. Quantas vezes a gente precisa repetir as mesmas coisas, os mesmos padrões nos nossos relacionamentos? Aconteceu uma vez, é uma vez. Aconteceu uma segunda, que já é uma repetição do outro, opa, para tudo, analisa tudo, não parte para um terceiro, porque vai ser igual. Então, antes, vê, como Bianca disse, o que tem a ver comigo? Por que é que eu faço as mesmas escolhas? Por que que eu aceito as mesmas coisas? Então, o mudar, quando eu já tenho um pacote das coisas que eu não quero, eu tenho que realmente me conscientizar de que eu não quero. E observar se o caminho que eu estou fazendo, embora eu esteja falando que não quero, se não é o mesmo. Se for o mesmo, é porque eu gosto de sofrer. Sofrer é bom, não é isso? Então, reavalie, ressignifique as suas escolhas, o seu caminho e faça da sua vida uma vida nova. Escolhas novas, padrões novos e quebrar todo padrão que repete pai e mãe. É importante, muito importante. Então é isso, compartilhe o nosso programa para que outras pessoas possam também conhecer esse conteúdo e fazer uma reflexão. E para isso deixamos aqui um super beijo carinhoso e até a próxima semana.